iniciar então hoje a nossa última aula de conteúdo da Escola de Libertadores. Desse módulo, dessa turma, eu queria pedir que quem vocês ficam aí para trás, sentem mais para frente, por favor, gente. Vocês estão muito distantes de mim. Bom, gente, vamos lá. Hoje Deus me deu uma aula. Jesus de misericórdia, que o Senhor me ajude. Porque olha só, eu sei que eu tinha prometido para vocês que eu ia falar sobre seitas e heresias, sobre doutrinas e tal, mas o Senhor falou, não é isso. Não é isso. Então, em outro momento, em outra circunstância, a gente volta e fala sobre esse assunto. Mas o Senhor me deu um conteúdo. O Senhor falou: tem uma área que você ainda não abordou e que precisa ser tratado antes que esse primeiro módulo, né, essa primeira turma da Escola de Libertadores se encerre. E é o módulo que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então eu vou deixar no suspense. Qual é o tema? Vou pedir para vocês ficarem de pé para nós olharmos. Olha só, no curso nós falamos sobre libertação do espírito, libertação da alma, libertação do corpo. Falamos sobre batalha na mente. Falamos sobre tantas coisas, né? Tantas áreas. Iniquidades, pecado, brecha, controle da vontade, armas espirituais. Como lidar também na libertação de outros. Mas faltava uma parte que o Senhor falou que é uma parte fundamental, que eu não tinha falado ainda, que é... Eu vou falar hoje sobre personalidade. Nossa, meu Deus. Personalidade. E aí, dentro de personalidade, eu vou compartilhar sobre os sabotadores da mente. Estão preparados? Então, ó, não sei. Todo mundo pega a Bíblia. Porque eu vou entregar um texto bíblico aí para a maioria dos alunos. Eu acho que não vai dar para todo mundo, mas eu vou entregar para a maioria dos alunos para vocês lerem em voz alta, bem forte, bem bonito. Já que nós estamos sendo curados e libertos, ninguém vai se sentir envergonhado ou tímido. Embora esse time são pessoas bem ousadas. Mas vamos lá. Então, ó, bebê vai ler 1 Coríntios 2, 14 ao 16. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Vocês precisam ser bem rapidinhos, tá bom? Em achar o texto. A Larissa vai ler Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. A Mari vai ler Filipenses 4, versículo 8. O Michael vai ler Salmo 26, versículo 2 e 3. O Abner vai ler Romanos 8, do 5 ao 7. Romanos 8, do 5 ao 7. A Carol vai ler Tiago 1, do 6 ao 8. A Lisley vai ler o Salmo 139, versículo 1 e 2. O Henrique vai ler Hebreus 3, 1. Então, Lisley, Salmo 139, versículo 1 e 2. O Henrique, Hebreus 3, versículo 1. Meu pai vai ler Gênesis 6, 15. Olha, desculpa aí. Minha mãe vai ler Salmo 94, versículo 11. A pastora Cláudia está de óculos? Personalidades restauradas. Mateus 9, versículo 4. O Cleiton vai ler Colossenses 3,
2. A Miss vai ler. Gente, essa última fileira não vou ler nada, mas eu peço para vocês lerem em outro momento. A Miss vai ler. Não, vai dar para um ler. A Miss vai ler 1 Coríntios 14, 20. A Miss, 1 Coríntios 14, 20. Aí quem dessa fileira vai ler? Fernanda. 2 Coríntios 10, 5. Aí mais alguém dessa fileira? Quem? Eugênia? Mateus 9, 4. Que é a Cláudia. Tá assim, ó. Pronto! Então, ó, vai ser bem rapidinho, tá bom? E pela ordem. Pela ordem que eu falei. Então, ó. Acharam a turminha do fundo? Então, ó, porque eu quero que vocês prestem atenção nos outros versículos, tá bom? Não fica focado no seu, e aí qualquer coisa eu vou reforçando. Bebê, 1 Coríntios 2, 14 a 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Não é capaz de entendê-los, porque eles são discernidas espiritualmente. Amém. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é recebido. Ó, texto bíblico. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir. Amém, amém. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Salmo 26, 2 e 3. Sombra do Senhor me prova, examina meu coração e minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo tua verdade. Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E o último 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder seu. Carol. Tiago 1, 6, 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Lisley. Salmo 139, 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Hebreus 3:1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Pode ler mais um pouquinho. Sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés e toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que é. Eu acho que esse texto eu errei a referência. Amém. Não, o seu eu tenho certeza. Pode ler, Gênesis 6,15. Pode ler. E dessa maneira a farás, de 300 côvados, o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura. Não, errei também. Não, 3,15 também não é. Amém, gente. Perdoem, professora. Não, errei mesmo. Fala. Salmo 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Quem ficou com Mateus 9,4? Mateus 9, 4. Mas Jesus, concedendo-lhe os pensamentos, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que pensais de mal em vossos corações? Amém. Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento.
Tia Fernanda, para fechar bem alto. 2 Coríntios 10:5. Derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Amém. 2 Coríntios 10:5. Aí agora eu pergunto para vocês: como podemos perceber, Deus se importa ou não com o que estamos pensando? Eu não falei todos os textos que falam a respeito do pensamento. Deus se importa muito com os nossos pensamentos. Por quê? Hoje eu vou olhar bastante para cá porque eu quero falar tudo bonitinho conforme Deus me deu, tá bom? Então, por quê? Você já parou para pensar o quanto o pensamento é importante? Porque os pensamentos definem a nossa personalidade. Logo, também definem a maneira como vemos a nós mesmos, ao outro e tudo ao nosso redor. Então, René Descartes diz que penso, logo existo. Então, a maneira como se constitui o meu pensamento corresponde com a minha personalidade. Quem sabe me dizer o que é personalidade? Eu estou só esperando que como faz. Legal. Ó, o bebê falou que são os traços, né? A maneira como você lida com as coisas. O que mais? Um conjunto de experiências que movem a pessoa. Legal. Olha que profundo. Tá vendo? Filosófico. Um conjunto de experiências que moldam a pessoa. Legal. O que mais? Nosso ambiente familiar. Tem a ver com o nosso ambiente familiar. Tem a ver. Então, gente, personalidade são os traços marcantes e predominantes da nossa pessoalidade. Então, o que é a personalidade? Aquilo que é marcante no nosso indivíduo. Então, por exemplo, hoje eu peguei a pastora Cláudia, que ela faltou na aula passada. E glória a Deus, ela estava doente. Hoje nós vamos orar por ela e pela família dela, que o Senhor colocou no meu coração. Mas, eu vou pegar ela. O que é marcante nela? Com certeza a risada. Sem dúvida alguma. Então, a personalidade diz respeito aos traços marcantes da pessoalidade. Então, por exemplo, minha avó, embora ela tenha os momentos de estresse, né, os rompantes dela, para quem conhece, convive ali pessoalmente, mas ela tem uma personalidade de uma pessoa de bem com a vida, de uma pessoa que sempre procura olhar as coisas com olhos positivos. Então, tudo dela não, tá tudo bem, bola pra frente, não esquenta, não liga pra isso não, vamos lá. Ela é meio brucutuzinha assim, sabe? Mas ela tá sempre sorrindo, tá sempre de bem com a vida. Foram poucas as vezes que eu vi minha avó chorar. Então essa é uma característica da sua personalidade. Então, agora, presta atenção na chave, gente. O pensamento molda a minha personalidade. Vocês vão entender isso melhor. Sendo assim, precisamos identificar então quais são os padrões de pensamentos dominantes que constituem a minha personalidade e que estão interferindo, portanto, nas minhas ações. Isso nós chamamos de sabotadores da mente. Então, presta atenção. Existe, dentro da personalidade, depois da queda, existem padrões de personalidades distorcidas. É sobre eles que eu vou falar hoje. Porque assim como a gente estudou que o pecado entrou e danificou tudo, modificou nossos instintos, modificou nossa maneira de enxergar, ver as coisas, se comunicar, a nossa vontade, os nossos olhos, etc. O pecado vem, entra e bagunça com a nossa personalidade. Ou seja, ele mexe com a nossa mente, com a maneira como a gente pensa,
E isso é um processo inconsciente e é um processo que se dá ao longo da nossa vida. Não é uma coisa tipo assim, rápido, né? É algo construído. A maneira como eu aprendo, eu sou ensinado a pensar, é a maneira como a minha personalidade vai ser constituída. Então, uma criança, eu repreendo isso em nome de Jesus. Não, repreendo também em nome de Jesus, gente. Uma criança que ouve sempre da mãe, engole choro, não chora não. Que tipo de pensamento vai ser embutido na mente dela? Que ela não pode chorar, Porque ela não pode se expressar. que ela não pode se expressar, que ela não tem o direito de fala. Esse pensamento, que é muito inconsciente, porque a criança não pensa assim, eu não tenho como me falar, minha mãe não deixa que eu me expresse. Mas esse pensamento vai se transformar em personalidade. E aí a gente vai encontrar ao longo da vida com tipos e pessoas das mais diferentes personalidades que são, chegou alguém que bateu palma, que são fruto das experiências. Então, gente, voltando, né, ao que eu estava falando, isso de uma forma muito sutil, vai sendo construído dentro da gente uma personalidade que é fruto das nossas experiências, das nossas vivências. Então você vai aprendendo um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento é tão em você que você toma por ser parte da sua personalidade. E aí, lembra que desde o começo eu já perguntei, gente, quem você é? Porque muitas vezes você é reconhecido por um padrão de comportamento que você desenvolveu que não é quem você é. Vou citar um exemplo. Uma criança passa por uma experiência de abandono. Ela já tem uns 6, 7 anos. E de repente o pai e a mãe se divorciam e dessas referências, né, ou o pai ou a mãe, deixa porque se separou, se desobriga dessa criança, abandona essa criança. O sentimento de abandono vai trazer para essa criança o quê? Revolta. Tão logo ela vai desenvolver uma personalidade iracunda, uma personalidade de raiva, de ira, que não condiz com aquilo que ela é. Mas aí, ao longo da vida, ela vai se deparar, então, com um chefe que não presta muita atenção nela. Logo, o subconsciente dela, o inconsciente, liga ela àquela experiência de abandono e ela reage como? Com ira. E ela vai sendo tratada na vida, rotulada como o irado, o iracundo, o revoltado. E aí, olha como Satanás é sujo, né? Como o pecado bagunça a nossa vida. Essa pessoa vai passar a se comportar com base nessa afirmação. Então ela vai falar, eu sou irado mesmo. Comigo é assim. Eu tenho uma tia que ela fala, comigo vai ou racha. Não tem essa, entende? E essa pessoa ela vai sendo constituída por padrões de personalidades distorcidos. Esses padrões de personalidades distorcidos, aí agora vocês vão viajar comigo na maionese, tá? Porque é algo bem abstrato. O padrão de personalidade vai conversar com o pensamento dessa pessoa. Vocês vão entender. Isso se chama diálogo interno. Então, todas as vezes que essa pessoa for tomar uma decisão, for responder a uma situação, a personalidade deturpada vai sabotar a mente dela. De forma consciente ou inconsciente, vai fazer ela agir daquela maneira.
Percebem? E aí, isso vai resultar nas ações. Nas ações. Então, João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns padrões típicos de personalidades distorcidas. E vocês vão anotar aí no papel ou no coração, ou prestar bastante atenção, onde vocês vão se identificar. Porque onde vocês se identificarem, esse está sendo o seu sabotador. Esse está sendo a voz que a sua personalidade, as suas reações estão ouvindo. E a partir daí você vai andar em luz. No que eu falei semana passada: reaprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas aí eu vou chegar lá no final e vou falar como ser livre disso, tá bom? Estão preparados para ouvir os tipos de personalidades? Então eu vou dar nome. Só que presta bem atenção. Embora eu vou dar nome para o padrão, eu quero declarar isso profeticamente. Que nós, que eu vou me incluir, não somos os padrões de personalidades distorcidos. Amém. Amém. Então, quando você pensar, você não vai falar, você não vai pensar assim agora: ah, eu sou isso. Não. Eu tenho manifestado esse padrão de personalidade. Mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então vamos lá. Primeiro padrão. E aí eu vou dar nome para exemplificar e aí vocês vão entender. É o crítico. Crítico. Vou citar as características. Primeiro, ele é crítico consigo. Muito crítico consigo. Ele é crítico com os outros. Então, ou seja, além dele não se aceitar, não ser capaz de se amar, ele também não consegue amar o outro, aceitar o outro, porque ele vê o outro com um olhar incisivo. Ele não consegue acessar o que está dentro do outro. Ele é crítico, além de ser consigo, com os outros, ele é crítico com as circunstâncias. Com certeza vocês já se depararam. Então, o crítico, eu vou seguir a leitura e aí eu vou exemplificar como que é o crítico. O crítico está por vezes insatisfeito, descontente. Ele tem dificuldade de lidar com eventualidades. Então, ele está sempre, tipo assim: caramba, quem deixou aquela cadeira torta? Bebê, você não podia ter vindo de calça hoje? Crítico. Consigo. E ele não sabe lidar com a eventualidade. Tipo assim: Rogério, você sabe que o horário é 8 horas, né? Foi mesmo outro direto. Exemplo não. Aí, por exemplo, você se esforça uma vida. O dia que você falha com o crítico, ele não sabe lidar com aquela situação. O crítico geralmente é taxado como chato, porque é aquela pessoa ranzinza, que está sempre argumentando e falando muito. Ele sempre tem uma opinião e ele precisa dar a sua opinião. Ele não consegue, sabe assim? Tá na reunião, você já sabe que ele vai falar, que ele precisa urgentemente. O crítico, ele nunca está satisfeito, ele estabelece um alto padrão. E se você não chegar nesse alto padrão que ele idealizou, sinto muito. O crítico, geralmente, ele tem uma receita para tudo. Ele sempre tem a metodologia, a chave do sucesso. Geralmente, você olha para a vida do crítico, ele não chegou lá, mas ele tem a receita da igreja próspera, da igreja
multimilionária, ele tem a receita do casamento de sucesso, ele tem a receita, ele é o coaching. Gente, não precisem se revelar. O crítico é sempre do contra. Ele nunca é capaz de concordar ou de silenciar. Ele é perfil debate de futebol, Debate de política. de política. Todo assunto que depende de... Ele tem que dar uma opinião que é do contra. E a queda. Esse é o crítico. Mas o crítico sofre por ser incompreendido. Ele acaba sendo solitário e mesmo quando ele se desculpa, ele parece arrogante. Porque ele fala assim, desculpa, tá, Larissa? Olha, não me leva mal, mas eu preciso falar pra você que esse bonezinho saiu de moda. Por dentro, ele pode até estar sendo verdadeiro de que ele não quer falar, mas ele não resiste. Algo foi criado nessa personalidade dele, ou porque ele nunca foi ouvido, ou porque algo desencadeou nele uma chave que ele não consegue se satisfazer com a realidade presente. O crítico geralmente não está feliz com a sua própria aparência, nem se contenta com a aparência do parceiro. Então sempre, sabe assim, mas eu achei que você precisava ter tirado mais um fio da sua sobrancelha, porque não ficou muito legal. Esse é o crítico. Precisa que eu aprofunde mais? Eu acho que já falou, gente. O que vocês acham? Bom, eu vou falar agora de um outro padrão. Então deu para entender o crítico? Com certeza a mente de vocês já se viram em situações e também já viram outras pessoas em situações. Né? O crítico é aquela pessoa difícil de lidar. Difícil. Sabe, assim, que todo mundo... Ninguém quer, tipo assim, vai ter uma equipe, ninguém chama ele para participar do ministério, porque sabe que ele vai encher. Ele te procura, sabe? Você tá lá no portão, ele fala, mas pastor, eu quero falar com você porque eu tive uma ideia, porque você precisa seguir e... Esse é o crítico. Aí, não contente, ele te manda uma mensagem no WhatsApp. Olha, eu quero justificar para você que eu falei isso, porque aquilo outro, nananana. Clemente, eu vou falar um negócio sério, tá? Eu fui procurada para falar... Ixi, as aulas de edições. Eu tive uma ideia. Por que no momento da ceia não tem um diácono para passar o pão e o vinho e o outro para passar o álcool? Eu falei porque a pessoa vai pegar e vai pôr na própria boca. E esse é industrializado que a gente compra. Então, mas tem que higienizar a mão dele antes que ele pegue o pão e coloque na boca. Ai, cada um anda com seu próprio alquinho, né? Mas isso ilustra muito bem. Porque o crítico, olha só que eu já ia esquecer. O crítico cria o problema. Ele cria. Então assim, ele poderia estar feliz, mas ele não consegue se contentar porque ele vai falar, a cor não tá legal, alguma coisa vai ser razão para ele se falar. Na verdade, não, como o cliente ele traz o problema, ele é o problema. A personalidade deturpada. Aí, bom. Ser brigado na igreja. Eu acho que também não faz uma pregação. Agora. Eu divertidamente tá tudo assim, ó. Eu vou falar da segunda, eu só falei de uma. Vou
falar da segunda. A segunda personalidade, um segundo padrão de personalidade deturpado, Jesus, já 8,46, é o insistente. Ele se parece um pouco com um crítico, mas ele tem nuances diferentes, vocês vão perceber. O insistente, ele é perfeccionista. O crítico está arrumando razões para se colocar. Ele é uma pessoa que precisa se colocar. É diferente do perfeccionista. Tá? Então, ó, o insistente vive em busca por ordem e organização. Ordem e organização. Ele drena sua energia na busca da perfeição. Ele vai além do crítico. Ele vive em constante frustração consigo, porque ele precisa ser perfeito em tudo. E ele não consegue se autorrespeitar por não ser perfeito. Logo, ele não consegue respeitar o outro. Porque a diferença do crítico para o insistente é que o perfeccionista é arrogante. Ele chegou no padrão. Do insistente para o crítico. O insistente chegou já. E vocês, réis mortais, que se virem para viver o padrão do perfeccionista. Ele acredita que ninguém mais saberá fazer como ele. Por isso, ele se sobrecarrega e se cansa, porque ele precisa fazer, diferente do crítico. O crítico aponta o defeito. O perfeccionista, ele mesmo faz. E ele não é capaz de ouvir ninguém ou de perceber alguém com uma visão diferente. Então ele fala assim: dá licença, tá, Clemente? Eu vou fazer a gravação porque não tá funcionando esse negócio. Ó, você tinha que colocar. Tá vendo que não tá centralizado? Então ele vai lá e põe. Ele é o insistente. Ou não, tem até um ditado que fala: se você quer ver feito, faça você mesmo. Exatamente. Ó, o insistente é seletivo, altivo, arrogante. Ele busca em suas relações um padrão de beleza que nem sempre é correspondido. Então, por exemplo, se ele está trabalhando num emprego fubequinha, ele nem conta. Se ele não tem uma roupa legal para ir na festa, ele não vai na festa. É melhor. Sim. Aí presta atenção, ele exige tanto de si mesmo que ele sempre está fora dos limites do saudável. Então o insistente, se ele vai fazer musculação, ele tem que estourar os músculos. Se ele começa a tingir o cabelo, enquanto ele não descobrir a cabeleireira, e aí ele paga o preço que for preciso. E ele troca as relações de afetivas para monetárias. Então, quanto eu tenho que pagar? Esse é o insistente. Pode dizer que às vezes ele com esse exemplo de pagar, ele tipo assim, ele paga, faz mal porque eu pago, sabe? Sim, também. E olha só, o insistente, ele cobra dos outros uma alta performance. Então, tipo assim, se você é amigo de um perfeccionista, não ouse não atendê-lo um dia. Ou não corresponder. Detalhe, gente, o perfeccionismo é visto como uma qualidade. Tipo, eu sou perfeccionista. Só que é insuportável conviver com um perfeccionista.
Eu chego no horário. Pode falar, Lisley. Eu contei com uma pessoa no meu trabalho que era perfeccionista nesse nível e ele acabou desenvolvendo o síndrome do pânico porque ele não conseguia lidar quando ele não chega no padrão que ele mesmo estabelece para si. É a pessoa que chega no horário, né? Nunca chega atrasada. Eu não sou. É a pessoa que nunca chega atrasada, sempre limpa tudo, que sempre sabe organizado, a casa dele é impecável. Olha aqui meu quarto. Ai, Deus me livre, desordem. Eu tenho pacientes assim. É bem complicadinho. E amigas também, né? Gente, perfeccionismo é padrão de personalidade distorcida. é possível ter um pouco de cada valor. Nossa, eu ia falar isso agora. Eu só falei dois. Mas tem um que é mais predominante, vocês vão ver. Bom, vou falar do terceiro padrão de personalidade. O prestativo. Presta atenção. Vou falar. O prestativo, ele se obriga a se esforçar para ganhar a atenção e a afeição dos outros. O prestativo. Se obriga a se esforçar para ganhar a atenção e a afeição dos outros. Ele tem dificuldade em dizer não. Então ele vai assumindo, fazendo. Ele carrega os problemas do mundo nas costas. É uma bucha, absorve tudo. Então, você está perto dele, você fala assim, poxa vida, tô tanto querendo, sei lá, tal coisa. Ele já entende que é responsabilidade dele solucionar aquela questão. Diga. Eu não sei se você vai chegar nessa parte, eu não sei. Tipo assim, ele absorve tanta coisa pra si que ele acaba não fazendo algumas coisas. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele não consegue andar pra frente, porque ele tá o tempo inteiro assim, ó. Então ele assume o curso de Libras, de inglês, aí ele compra, ele se torna revendedor do... Como que chama aquele perfume que... Não, Rinodê. Aí ele tá numa ONG, ele tem 10 ministérios na igreja, ele cuida da tia, da avó, da bisa, do cachorro, ele alimenta, ele faz parte dos cachorros, da cuidação, sei lá, do cuidamento, dos cachorros comunitários da rua. Chega aqui com um bolo e uma garrafa de café. Sim, exatamente. Porque ele precisa ser prestativo. Isso parece ser lindo, mas dentro disso tem uma coisa. Ele está pedindo para ser amado. Caríssimo. Você lembra uma santa convocação lá no Tatuapé? Que a gente foi pro workshop, de repente, no meio da liderança, uma irmã sacou uma garrafa de café da bolsa. E foi ser cada líder. Exatamente. Então, assim, ninguém dá conta de tudo. O prestativo, ele precisa. Ele não pode deixar. Não se preocupa, tá, Michael? Eu toco bateria por você no final de semana. Esse é o prestativo. Olha só. Ele precisa ajudar excessivamente para ser aceito e amado. Ele é o legal. Ele sofre, pois nas relações ele se anula e tende a fazer sempre a vontade do outro. Ele abraça as relações, mesmo quando elas são unilaterais. Então só ele ama. Mas ele está ali, porque ele precisa. Me ame, me ame, me ame. Me ama. Atua, aí eu coloquei aqui, ele atua em todos os ministérios e ele sente-se necessário
A outra face disso é o orgulho. Porque se ele não fizer, ninguém vai fazer. Então ele precisa fazer para ajudar. Tem que pegar do início. Eu também acho. A igreja inteira tinha que escutar. Na verdade, ele quer ser de verdade. Mas mesmo, Nanda, é sério. É muito importante. Esse domingo que é com Eita, gente, olha que vocês me arrumaram. faz a formatura Legal. da Escola de Libertadores e você já traz essa Amém. Então, gente, mas o fundo disso é a carência. Então, quando que isso pode acontecer, por exemplo? Aquele filho que era único e de repente vem 2, 3 irmãos. E agora ele precisa ajudar a mãe ou o pai para que ele seja visto. dessa maneira. Que leva ao perfeccionismo. Eu só falei fala Deus. Viu que tem gente já confessando os pecados? Presta atenção, gente. A Mari perguntou, né, o que desencadeia o perfeccionismo? O que desencadeia o perfeccionismo? O oposto do perfeccionismo. Então, quando aquela pessoa ouve, você não vai dar em nada, você faz tudo errado, e aí isso é um dos pontos. E aí aquela pessoa... E aí aquela pessoa, ela então precisa desempenhar um papel, ou vem dela não ter sido suprida na sua necessidade de afeto e amor. Provar que ela pode, né? Então ela precisa, é exatamente isso, então ela precisa. E também tem o outro lado, que é aquela pessoa que também foi superestimada. Olha como ele é inteligente. Nossa, ninguém tá à sua altura, filho. Você, gente, esse menino. Nossa, não adianta, que ele não adianta agradar, que ele não aceita. Então a pessoa também cresce com aquele ego inflamado, que ele é o mais top de todos e ninguém tem a altura dele. Sim, exatamente. Então, ó, o prestativo, ele tem essa característica, ele precisa de atenção e afeto, ele é carente. Então é aquelas pessoas que, por exemplo, elas se orgulham de estar rodeadas de pessoas. Tipo, olha, minha casa está sempre cheia. As pessoas não param de me chamar no WhatsApp. É muito engraçado. Agora eu vou falar de outro, o quarto distúrbio de personalidade. Não, tem vários ainda. Tem alguns. O próximo é o hiperrealizador. O hiperrealizador, ele é refém de resultados para se autorrespeitar. Não entendi, não. O hiperrealizador, ele é refém de resultados para se autorrespeitar. Vocês vão entender. Geralmente, ele tem vício em trabalho. É aquela pessoa que abre e fecha a empresa ou a igreja e ainda assim arruma tempo para estar 4 horas da manhã fazendo faxina e lavando roupa. Porque o hiperrealizador não dorme se tiver 2 copos em cima da pia. A a nossa tia dorme 4 horas da manhã para limpar a casa. E ela mora sozinha. A minha tia, essa que minha mãe tá falando, ela chega em um ponto de, por exemplo, ela fez tantas coisas. Ela não vai assistir. Ela faz tantas coisas que aí, por exemplo, hoje não deu tempo dela arrumar a cama. 4 horas da tarde, ela arruma a cama para deitar às 5, 6, por exemplo. Já chegou ao ponto de 10 horas da noite ela arrumar a cama, aí 2 horas, meia-noite ela vai e deita. Já tem toque, né?
É o Porque hiperrealizador. em 1986, não é zoeira, ela ia numa excursão e perdeu meio que a hora e saíram e deixaram as camas desarrumadas. E à tarde, quando elas chegaram da excursão, chegou visita. Aí pronto. Ela não se perdoa. Então, morreu alguém, tudo bem, mas peraí que eu vou arrumar minha cama. Então, ela não deixa assim um copo na pia, ela não deixa um travesseiro fora do lugar. Se ela tiver que varar a noite limpando a casa, porque ela mora sozinha, mas se você chegar lá e aí tem um copo na pia, não, então ela tem que limpar. Ó, prestem atenção que eu tenho mais coisas para falar do hiperrealizador. Pode ser que você se identifique nessas outras partes. O hiperrealizador, foca, gente. Ó, a mente dele acredita que ele precisa fazer e não aceita descansar. Mesmo quando ele dorme, ele não descansa. Ele não relaxa, ele não desliga, ele sente culpa no descanso. E o hiperrealizador, se ele parar, ele morre. Já viram aquelas pessoas? Ah, o seu fulano tem 82 anos, é aposentado, mas ele continua trabalhando. Ele abre a firma, ele fecha a firma, ele está aqui. E se ele parar, ele morre. Não tem outro propósito na vida que não seja fazer coisas. Ele esconde as suas dores em suas muitas atividades. Então esse é um mecanismo de fuga. Ele vive um alto nível de estresse. Ele só demonstra e aceita a demonstração de amor pelo serviço. Então, para ele se sentir amado, você precisa fazer alguma coisa para ele. É a tia Vera. A minha tia, não importa que você ligou para ela segunda, terça e quarta. Se você não for lá na casa dela, almoçar com ela e ficar no mínimo 4 horas, você não a ama. Ela exige que você faça. Então o hiperrealizador, ele demonstra amor fazendo. Ele não fala que ama, ele não abraça, ele faz coisas para você, mas ele também cobra que você faça para ele. Ele cria um sistema de barganha. Então eu estou te dando, mas eu vou lembrar disso. É o hiperrealizador. Vai ficar mais estreito. Mas outro sistema de padrão de personalidade deturpado, a vítima. A vítima sente-se sempre emotivo e temperamental. Ele presta mais atenção no negativo, valoriza a dor. Ele não consegue ter visualizar de uma forma positiva. Então a vítima está aqui, ele vai falar, poxa, né? Vocês estão aqui, mas que pena que o irmão fulano faltou. Essa palavra era para ele. Sempre vai observar o negativo, o lado ruim. Exatamente. Ele não é capaz de perdoar e esquecer. Ele busca atenção e afeto também, só que se colocando como um miserável. A linguagem corporal dele é de alguém que precisa de ajuda, de socorro. Ele precisa ser um pai. Ele precisa de uma mãe, de um pai que coloque ele no colo e que chacoalhe e que fale, vem aqui, nenenzinho. Tinha uma época lá na Assembleia do Itaquerão, a pessoa queria porque queria uma oportunidade, não falava, eu estou meio rouco fazendo. Exatamente. Olha, gente, me desculpa. Ele pede, é perfeito o que você falou. A vítima pede perdão por existir. Desculpa por eu estar aqui, desculpa por eu falar. Me perdoa, tá bom, gente? Ó, eu não quero incomodar, tá bom? Tipo, é a vítima. Ele tem tendência à martirização. Só que tem um outro lado da vítima, né? Tem a vítima
que não é essa vítima encolhidinha, é a vítima que cobra do mundo a sua causa, seu problema. O mundo está dentro da mesma vítima, mas são comportamentos diferentes. Tem a vítima que se comporta subserviente, tem a vítima que... Eu não tenho por que rir. Tipo assim, Feliz Natal. Por que Feliz Natal? Bom dia. Por que bom dia? Só dia. Fulano, meu filho no trabalho. Ciclano, nananã. Eu cuidei de você a vida toda. Exatamente. Eu cuido pra você e você não reconheceu. Exatamente. Ó, a vítima. Dei bom dia no serviço, falou assim, bom dia. Aí o cara falou assim, só se for pra você. Eu falei, é pra você, é pra mim. É pra mim. Exatamente. A vítima vai falar assim, pro filho, por exemplo, eu me sacrifiquei por você. Eu não fiz faculdade por causa de você. Sim. E essa pessoa se esquece que ela não usou preservativo, né? Mas foi culpa. Me perdoa a minha franqueza, mas ela cobra do outro. Então eu não sou feliz por sua culpa. Não quero. Eu acho que era certeza. Ó, a vítima não se permite ser bem-sucedida ou curar, porque se ela for bem-sucedida, ela não é mais vítima. Não vai acreditar, né? Então ela é fadada ao fracasso. E ela sempre inventa situações que fazem ela parecer uma vítima, mesmo que não seja verdade. Mesmo que a vítima manipula. Sem Deus. Ela manipula situações para que ela saia como a vítima, a pomba sem fé, a pessoa que é prejudicada, a pessoa que... Motoqueiro político. Isso. Eu vou colocar aqui uma dúvida. Diga. Se a personalidade, Eu chutei você vai sem querer. mudando a sua personalidade durante a sua vida, então, tipo, a personalidade deturpada não é nada mais do que a sua personalidade elevada de uma maneira deturpada? Tipo, é de uma maneira muito extrema que sim, não serve. Exatamente. Exatamente. Eu vou chegar lá no final. Eu acho que a vítima só vai olhando. Ó, eu vou chegar. Olha, a vítima não é leve. Ela demanda muito de quem convive com ela, pois ela projeta suas dores no outro. Ela é cheia de ira, raiva e amargura. Ela é amarga. Vou mais um. Silêncio, né? Mais um. Outro padrão de personalidade deturpado, o hiperracional. Hiperracional. O hiperracional, ele é frio, calculista, distante, intelectualmente arrogante. Para ele, as emoções são consideradas indignas de respeito. Então, me chama de pastor, por favor. Eu sou doutor. Doutor Fernando para você. Ele não sente culpa ou remorso por seus atos. As suas emoções são todas racionais, práticas e objetivas. Então, doa quem doer, ele fala a verdade. Emoções ou fala? Emoções racionais e práticas. E ele fala. Pode me dizer que ele, tipo assim, que ele está sempre certo? Ele é certo. Ele não erra. A única vez que ele errou é porque ele achou que tinha errado, mas não errou. A gente existe nessa coisa. Tem. Ó, ele tem dificuldade de viver pela fé. Ele cobra de Deus explicações para que ele possa ponderar se Deus é confiável. Nossa, questiona. Então, tipo, mas Senhor, eu não estou entendendo. O Senhor me falou isso? Deus, era uma razão. Eu acho que isso também talvez traz dificuldade para que a pessoa venha crer totalmente. Sim. Né? Essas pessoas geralmente elas bandam pro ateísmo, para outra, mas para Deus, porque ela não precisa de ninguém. Porque às vezes eu me pergunto. Vir na igreja chorar e se ajoelhar. Porque às vezes eu me pergunto assim, como tem
Também. Satanás pega a personalidade e usa aquela área. Então, ó, o hiperracional, ele é cauterizado emocionalmente. Ele tende a ferir a outros ao agir como se as pessoas fossem insignificantes. Então, ele descarta. Tipo assim, ó, não gosto mais de você, tá bom? Deixa. Ele é assim. Nem pra ver. Agora, eu esqueci de falar. O que leva alguém a se tornar a vítima? Porque é difícil lidar com a vítima, mas a vítima de fato foi vítima. Ela só não conseguiu sair do lugar da vítima. O hiperracional, ele muito provavelmente ele foi uma criança que foi completamente bloqueada de afeição. Então é aquela criança que os pais não pegaram no colo, que, sabe, assim, que não deram chocolate, que vai pro cinema, tem que estudar. Já fez que nem eu tive um amigo na escola que o pai dele falou assim: professora, o fulano, que eu não vou citar o nome, que vai que ele um dia assista, o fulano está descontente por não ter lição de casa. A senhora precisa passar a lição de casa. Gente, nenhuma criança quer fazer lição de casa. Será mesmo que era essa criança ou que era esse pai? Que não deixa a criança ser criança, e aí tira as emoções, e aí a pessoa fica completamente desequilibrada, né? Sem emoção, cauterizada. Ou isso pode acontecer por um choque muito grande. Então, de repente, essa pessoa perdeu alguém que ela amava. E aí aquilo, ela no subconsciente, ela já vivenciou a pior dor que ela poderia viver. Então qualquer outra dor é insignificante, não dói mais. Tipo assim, você está reclamando que você bateu o dedinho. Eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos, por exemplo, num acidente de caminhão. Então ela bloqueia. Ela não é capaz de ser empática. Meu Deus do céu. Vamos lá, mais um padrão de personalidade distorcida. O hipervigilante. O hipervigilante vive em estado de alerta. Ele nunca descansa. Nunca dorme. Ele se sente ansioso em relação a todos os perigos. Então ele lava as mãos. Ele Passa álcool em gel. passa álcool em gel na Santa Ceia. Ele coloca as folhas de alface na água, porque senão ele, sabe assim, não, mas assim, ele tem um grau de atenção além, né? Então, ele não é capaz de confiar no outro. Ele acha que estão sempre rindo dele. Então, por que você está me olhando com essa cara, Rogério? Tá rindo de mim, Fernanda? Ele não descansa, ele não desarma. Você fala para a pessoa: Ricardo, relaxa, Ricardo, vamos bater papo e dar risada. Desarma, não consegue. Não almoça fora, porque vai que a comida do restaurante está zoada. Exatamente. Vai que não lavaram a salada direito, né? Não colocaram. Ele vive em um estresse contínuo. Ele busca infinitas soluções. Então, tipo assim, eu vou na casa da Cláudia, mas se chega lá, ela me ofereceu um copo de café e o copo não estiver lavado, eu vou fingir que eu tomei. Essa pessoa, ela não consegue descansar. Ela não se sente segura. Vive em garantia de se proteger, promovendo a sua autossegurança. Olha, gente, isso vocês têm que prestar atenção, porque isso está em outros distúrbios de personalidade. Alimenta a prática de pensamentos ruminantes. Sabe o que é ruminar? Alguns animais têm a prática de ruminar. Ele pega, come o capim, ficam.
engole. Depois vomita. Pega de novo. E fica nessa. E aí, gente, não alimentemos pensamentos ruminantes. Aquela coisa que não sai da cabeça. Não sai da cabeça. Nós já acabamos de ler, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Dá uma ordem. Eu vou parar de pensar nisso. E aí você ocupa a sua mente a pensar em outra coisa. Aí daqui a pouco volta o pensamento e você fala, eu não vou pensar nisso de novo. Ocupa a mente. É um ciclo, mas dá para vencer. Eu já venci pensamento ruminante. Parece que a cabeça vai... Então, o hipervigilante, ele não é capaz de se sentir seguro. Então, na roda dos amigos, ele sempre é o que está assim, em posição de alerta. Ele não consegue descontrair. É uma pessoa que não senta assim, né? Que você nunca vê, você nunca é capaz de enxergar quem de fato aquela pessoa é. Por ela ter sido ferida, ela criou uma rede de proteção, uma camada. E toda pessoa que tentar entrar, ela vai expelir. Vou falar de um outro. Meu Deus, esse daqui falou comigo. Não, esse não falou comigo não, mais pra frente. Ó, agora eu vou falar do inquieto. O inquieto, presta atenção, o inquieto vive em busca de novas emoções. Então ele tem dificuldade de ter alegria no normal. Ficar parado é entediante. Então, portanto, ele não entende processos, tempos e estações. Ele não entende as etapas, por isso ele se frustra. Porque ele não é capaz de vivenciar os ciclos da vida. E aí, detalhe, ele se frustra facilmente ao perceber que a realidade não é como as suas idealizações. Então, por exemplo, ele está num emprego, ele fica assim, estou cansado desse emprego, eu preciso mudar de emprego, eu preciso arrumar um outro emprego, porque se eu trabalhasse no McDonald's, seria tão legal, porque no McDonald's você está ali correndo, toda hora chega alguém, você cumprimenta a pessoa, olá Ricardo, seja bem-vindo, você quer o Big Mac? E aí ele fica, aí ele fala, tchau, saiu do emprego, arruma um emprego no McDonald's. Quando ele se depara com a realidade, ele se frustra. Deus está espremendo hoje. Hoje é a última aula, gente. Aguenta! Ó, Deus está indo lá. Então, o inquieto é nômade. Ele já passou por 5 igrejas, 5 ministérios, 5 estados. E ele... 5 parentes e o que tá lá. Exatamente. E ele não é capaz de construir nada. É igual 30 mil que querem entrar no Ministério de Louvor porque é o chamado. Aí quando... Percebe que todo domingo... E aí saio, de novo, toda semana aqui. Pastora, olha, não tô com tempo agora. Percebi que não. Ó, o inquieto, ele não é capaz de construir nada. Então, ele... Presta atenção, gente, que Deus está revelando isso. Porque olha que oportunidade. Você tem a oportunidade de daqui para frente fazer diferente. Ó, o inquieto,
ele muda o tempo todo, então ele não se estabiliza. Portanto, ele não amadurece. Por não amadurecer, ele não consegue colher os frutos dos seus investimentos. Nossa, é dureza. Mas solução para as coisas? Que bom. Ele investe. Meu Deus, segura. Ó, ele investe, mas ele não consegue aguentar o tempo da espera. Então ele sai. Ele não aguenta esperar. Então ele come o bolo cru mesmo. Já viram aquela pessoa que o arroz ainda tá cru, ela já monta um prato e come queimando a boca? Aqui, ó. Ele prefere. Olha isso. Ele prefere pagar o preço da precipitação. Então ele pondera assim: eu estou aqui, eu posso sair. Mas se eu sair não vai dar certo. Mas e se dá certo? Eu vou sair. E ele sai. E ele paga o preço, ele paga para ver. E aí depois ele vê os outros que não saíram, não deu certo. Exatamente. Frustração. Então, ele não consegue trabalhar com suas próprias mãos, não cria raiz nos relacionamentos. Então é o que a Miss falou, o inquieto já teve 10 namoradas e está noivando da 11ª. Ele, sabe assim, ele é bombeiro, mecânico, eletricista, professor, engenheiro, veterinário, mas agora ele descobriu Que é médico. É a própria carta, não, né? Ele descobriu que ele tem assim um chamado, uma habilidade para cantar, então ele vai tentar entrar no The Voice. Mas você já viu também como são essas pessoas nos relacionamentos? Eles se apaixonam. Aí assim, eu tô apaixonada só. Porque eu vou. O homem da minha vida. Não sei o quê. Mas na mesma proporção a pessoa desgosta. Eu não quero mais ver aquela peste, aquele demônio, aquele capeta, que não sei o que, blá blá blá. É assim, na mesma proporção que ama, odeia. Vai assim, de 0 a 100 em 10 segundos. Vamos para outro distúrbio que eu tenho que chegar no fim. Calma, vai dar tudo certo. É que eu tenho que contemplar o máximo de personalidade. Vamos lá. Há outro distúrbio de personalidade: o controlador. Isso quase ninguém contaram. Que amor? Tô falando. O controlador, ou ele está no controle, ou ele não está. Por isso não tá com a pessoa, né? Ou ele está no controle, não tem jogo. Ele funciona para estar no comando e ele tem dificuldade de se submeter. Ele pode, pela frente, concordar com você, mas ele age diferente pelas costas. Eu traí. Não é na traição. Vai fazer você pensar que ele não é. Você pode falar assim, exemplo. Renata, tem como você trazer, tá vendo esse copo? Você colocar ele aqui, porque esse móvel foi feito para colocar o copo. Eu acho que fica legal na decoração. Ele vai argumentar. Quando ele vê que não há espaço, ele fala, tudo bem. Aí a Renata dá as costas. Ele pega e coloca o copo na janela. Porque ele não é capaz. Ele se incomoda com coisas mínimas. O mínimo. Ele tem que
controlar, então, a cor. Ó, eu conheci um rapaz, um casal de jovens adolescentes que namoravam, 18 anos. Ele controlava o corte de cabelo dela, a cor do cabelo, a roupa, a cor da roupa. E ele era um mero namorado adolescente. Imagina se aquela menina casasse com aquele rapaz. Detalhe, hoje ele está separado. Ia ver a vida dele. Infelizmente. Quem vai aguentar? Ela nunca se Ainda bem. Então, o controlador, ele controlando é a única maneira que ele sente que ele não será prejudicado ou passado para trás. Mas ele é idealizador. Posso falar uma coisa? É uma opinião minha. O controlador, ele não confia em ninguém. Ninguém. Então, ele quer estar à frente de tudo, porque aí ele sabe que vai dar certo. Sim. E Deus me livre de não ser do jeito dele, porque aí está errado. Exatamente. Tem que ser como ele pensa. Exatamente. É terrível. Ó, ele não é capaz de escutar, ele se altera facilmente, ele tem a habilidade de cativar as pessoas em um primeiro momento, porém elas se afastam ao perceber quem ele é. Ele é solitário. Ele é duro, inflexível, ele é dominador, ele sufoca. É a personalidade No filme Eterno tem um deturpada do controle. Vou ter que acelerar para conseguir terminar. Mais uma. O culpabilizador. É o quê? Culpabilizador. Esse transtorno gera na pessoa. Eu tinha que ter bastante tempo, né, para poder falar de cada um como que funciona, mas eu não estou tendo tempo. Ó, Pra mim, eu posso. Já começou a esculachar, o que eu já esqueci de falar como que vai desencadear uma coisa na outra, mas enfim, fica para outro momento. Na pregação. Na pregação. Ó, Não, eu queria saber. sim. O culpabilizador. Não, gente, eu preciso trazer a solução, né? O culpabilizador, ele terceiriza. Portanto, ele não assume a responsabilidade. Não foi ele. Não fui eu que disse. Não foi bem assim. E detalhe, gente, o culpabilizador, ele não assume nenhuma responsabilidade. Então, por exemplo, vamos supor que aqui está tudo sujo de lixo. Não é ele que vai limpar. Igual aquele exemplo que eu falei, não, que a pessoa na frente da loja estava lá e chamou o bombeiro falando que era uma vítima que estava machucada, era só para ela abrir a loja dela e falou assim, não, eu liguei para vocês, eu fiz a minha parte. Sim. Né? Agora o problema é de vocês. Sim, tipo, ele não se responsabiliza, ele não pode se comprometer. Né? Então, por exemplo, ele não tem como entender que agora ele tem 10 filhos. Não. Ele tem o direito de ser feliz. Ele não aceita a responsabilidade, ele não aceita a possibilidade de se responsabilizar por nada. Então ele vive na ofensiva. Ele tem a síndrome da perseguição. O mundo gira contra ele. Tá tudo. Então, tipo assim, não sou eu! Ele não. E assim, na mente dele, não é ele que tem que se responsabilizar. Então, tipo assim, o meu casamento não deu certo por culpa exatamente. Adão. Eu não tenho culpa. Essa mulher aí. Eu sou top. E também, ao mesmo tempo, ele tem a síndrome da perseguição, né? Aquela questão de tipo assim, tá todo mundo contra mim, ninguém me entende. O universo conspira. Ninguém me entende. Não adianta eu falar pra você que você não vai me entender. É bem essa frase, não adianta, você não vai me entender.
Eu chamo essas pessoas de eternas crianças. Eles não querem crescer. Sim. Eles querem assim, o que adianta eu falar? Você não vai me entender. Na verdade é porque ele não tem a razão. Ou ela Sim. não tem a razão. Exatamente. Então, por exemplo, você vê no culpabilizador um pai que não trabalha e o filho que sustenta a casa. Se ele faltar no serviço, eu vou perder. E esse pai dá um show, por exemplo, se faltar a minha internet, porque é o meu divertimento. Então, ele tem a síndrome da assim. E aí, culpabilizando o outro, as pessoas não podem olhar para ele, nem tampouco ele pode olhar para si mesmo. Então, ele cria um transtorno para que a pessoa não veja a personalidade, a fraqueza dele, a culpa dele, né? Aí, tô terminando. Senhor, é um bem. O agressivo. O agressivo, por ter sido ferido, ele fere. Como que é o nome dessa vez? Agressivo, essa personalidade. Tem que chamar ele para dar um jeito. Por ter sido ferido, ele fere. Ele criou uma casca em seu redor. Então ele teme ser magoado. E aí, por conta disso, ele magoa. Tá tudo bem? Acho que só voltou, né? Ah, tá, ele foi lá bater. Mas eu lembro do tio Zé Lomas, né? Ele testemunhou que todo mundo tinha medo dele. E ele se sentia rejeitado, porque ele sabia que as pessoas tinham medo dele. Então, ele morreu com mais de 90, né? Então, ele chegava nos forró lá no Nordeste, quando ele não era crente, e o povo já começava, o Zé Lopes, o Zé Preto, não sei o quê, Zé Preto, Zé Preto. E aquilo dava um ódio nele, que o primeiro que ele via na frente, ele socava e potencializava. Quando ele aceitou Jesus, como Deus curou ele? Ele chegou na igreja, uma criança gritou, "Vô Lopes", e saiu correndo e abraçou ele. As lágrimas dele pingavam assim. Então, ele falou que ele, somente em Cristo ele conseguiu sentir o que é ser amado. Que ao invés das pessoas correrem dele, as crianças corriam para ele. Aí ele foi liberto. Sim, o agressivo ele sente muita dor, porque como ele cria uma barreira, o amor não consegue acessar, não entra lá, sabe? Então, o agressivo, presta atenção nisso que o Espírito Santo me falou. Olha isso. O agressivo não cresce porque ele não ouve o que as outras pessoas têm a dizer. Porque quando as pessoas vão falar com ele, as pessoas pisam em ovos, porque sabem como ele vai reagir. E ele, então, portanto, ele não cresce. O agressivo tem uma linguagem corporal expansiva, olhos altivos. Ele te encara, ele te intimida. Só que ele sente muita dor. Principalmente quando as pessoas pedem para ele calma. Era esse que eu falei que é lá atrás, que tem alguns pontos aqui que eu me identifiquei. Que é o esquivo. O esquivo só se concentra no positivo e prazeroso, procrastinando as obrigações. Eu tenho muito disso, de falar assim, tipo, eu tenho que arrumar meu quarto, mas aí eu tenho que fazer isso, aquilo, aí eu falo, eu vou fazer isso e aquilo, amanhã eu arrumo o quarto. E nunca arrumo.
Ele vive atrasado, essa parte já não é muito eu. Ele vive atrasado na conclusão das coisas. A mente dele acredita que ele deve se anular, assim ele garante que ele não vai entrar em conflito com as pessoas. Então ele tipo assim, você fala assim, hoje eu vou conversar com o Ricardo. O esquivo sai fora. Ele não tem essa capacidade de sentar e de confronto. Ele tem milhões de desculpas, o esquivo. E ele está sempre buscando o tempo inteiro aquilo que lhe satisfaz. Sabe, as coisas que ele gosta. Sem buscar o que de fato é preciso. Então o esquivo, ele tem dificuldade de entender que a vida não é só alegria. Mas como é que, por exemplo, a gente consegue identificar aquele que, tipo, aquele momento você precisa parar, mas também não... Não, você tem que ter equilíbrio. O que eu tô falando é, uma vez ou outra na vida, nós vamos esbarrar nesses transtornos de personalidade. Nós vamos ter essas características, mas isso não pode ser um padrão de comportamento. Então, por exemplo, faz 20 anos que Deus está falando para mim estudar inglês. Aí eu falo amanhã. Não se cumpriu a promessa porque eu não entrei no propósito. E a pessoa sabe que ela faz aquilo. A gente sabe, se a gente não soubesse, a gente não ficava tão espantado e chocado. Essa na verdade é uma das coisas perigosas, né? Porque tem a gente tem o Antônio Júnior, que tem uma pregação dele que ele fala que um dos planos do diabo é fazer com que o cristão deixe de entrar no meio. Sim, ele se distraia. Talvez eu mesmo nunca cheguei, né? Então amanhã eu me Exatamente. converto, amanhã eu faço. Então eu peço perdão amanhã, eu vou orar depois, eu vou ler depois, eu vou ter aquela conversa depois. Esse é o esquivo. A pessoa nunca está preparada. Nunca. Vou falar o último. De hoje, tem mais, tinha mais, mas é hoje o último de hoje. Mente de escassez. Como? Mente de escassez. Ele retém tudo. Ele teme compartilhar. Então, por exemplo, ele sabe a fórmula do sucesso, mas ele não compra. Por que gasta? Porque senão, como que outra pessoa também vai saber? Ou porque me custou muito para eu ter essas informações. Vai estudar. Vai correr atrás. A mente de escassez é avarento. Não tira férias, não pensa no lazer. Então, ele não é capaz de comprar um dia um perfume para a esposa. Boticário, ele compra, sei lá. Chocolate, ele dá bombom. Semi. Bombom o quê? Tem um bombom. Que é R$1. Sabe assim, mente de escassez. Tem pessoas que têm a mente de escassez. Tem até um programa nos Estados Unidos que passa aqui na TV a cabo, que se chama Muquirandas. Nossa, é Então, aquela pessoa, ela não troca de calçado, não é porque ela não tem condições, é porque ela quer economizar. Tinha uma família que pegava o bicho morto da estrada para fazer roupa. Opa! Então, quem tem mente de escassez, por exemplo, você nunca espera ir visitar a casa dela. Ela nunca vai sabe, você pede, irmão, dá pra você trazer um sabão em pó na igreja? Ele traz assim, aquele, o assim. É só um papel dele. Exatamente. Tem uma mente de escassez. Agora, gente, presta atenção, que eu vou fazer algumas perguntas para vocês refletirem. Quais são os meus sabotadores? Ai, Deus, vamos lá, Jesus. Tinha que voltar tudo de novo, porque... Eu acho que não resta mais uma personalidade por em mim.
Qual voz interna eu estou ouvindo a fim de dirigir as minhas ações? Por que eu desenvolvi essa personalidade? Por que é tão difícil ver diferença? Aí eu vou falar para vocês. Traga luz aos seus padrões inconscientes. Você não precisa ser mais refém de uma personalidade distorcida. Você não precisa mais agir pelo seu padrão de personalidade, pela sua voz interna ou pela voz externa de alguém que foi internalizada. Então tem algumas pessoas que, por exemplo, a voz da mãe está lá na cabeça. A voz, você não pode, engole o choro, está lá no subconsciente. Precisamos filtrar qual voz ouviremos mais. Aí eu pergunto para vocês, por que algumas pessoas se sentem capazes e outras não? Porque as que se sentem incapazes estão ouvindo o tempo inteiro seus sabotadores. Os teus sabotadores te levaram aonde até agora? Como as pessoas te enxergam? Quais são os rótulos que elas lhe atribuem? E como você se enxerga? O que é constante em você? Eu não sei, eu não sou capaz, eu odeio, enfim. Receba em nome de Jesus poder para agir de uma nova maneira. Quebre o ciclo. E aí eu vou terminar. Eu queria ter 3 horas para falar sobre isso. Não, antes de eu ir para a finalização, eu tenho mais 2 perguntas. Quais sentimentos eu decido ter a partir de agora? E quais pensamentos vão guiar a minha personalidade? Aí, agora eu vou terminar. Como era a personalidade de Jesus? Jesus falava na hora certa, chorava, não cedia à religião, não se ressentia quando acusado ou questionado. Então ele nunca estava na defensiva. Ele ensinava outros para ir além dele. Então ele disse, eu estou indo, mas vocês vão ficar para fazer obras maiores do que eu. Ele podia falar, eu sou o cara, quem são vocês na fila do pão? Ele atribuía a glória do seu sucesso ao Pai. Ele era pacificador, mas valente contra o sistema. Por que eu estou falando isso, gente? Para vocês também não acharem que o correto é uma personalidade apagada de expressão. Aí está a resposta, bebê, da sua pergunta. Ele não se amoldava à cultura caída que ele encontrou naquela região. Então, alguém convidava um jantar na casa dele, ele ia, sentava, comia, mas ele não se achava tipo, estou indo, vou comer na casa de fulano, na casa de ciclano, não. Ele não se impressionava com as bajulações. Ele andou com os inimigos, porque ele sabia quem ele era. Ele não andava em temor. Ele era inteligente e sábio. Ele sentia as emoções, mas sabia como lidar com elas e não permitia ser dominado por elas.
Então, mesmo na mais alucinante das emoções, na hora da cruz, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Engraçado, Deus fala sobre isso, que no dia da carne ele clamava ao Pai. Exatamente. Em tudo ele foi tentado, em nada pecou. Ele tratava todos com a mesma forma. E ele, eu vou terminar porque dá para escrever um livro sobre a personalidade de Jesus, né? Mas ele era assertivo na comunicação. Assertivo. Ou seja, ele não deixava de falar as verdades que ele tinha que falar, mas também ele não humilhava ninguém, não era arrogante, prepotente. Então, sabe qual era a resposta a respeito de qual era a personalidade de Jesus? Ele não era crítico, ele não era insistente no sentido negativo. Então, por exemplo, ele não era perfeccionista, ele comia sem lavar as mãos. Ele era prestativo sem fugir do limite. Então, tipo assim, ó, agora eu estou trabalhando com Israel, não dá para parar para atender você. Ele não era hiperrealizador. Tem vários textos, ele tá lá no barco dormindo e ele fica irritado, tipo, caramba, vocês não conseguem lidar com uma tempestadezinha? Deixa eu descansar. Hora de comer, hora de orar. Né? Então ele, ótimo nisso. Então ele não só fazia milagres, ele tinha momentos que ele ia para o monte. Ainda falou, pôs os discípulos no barco e falou, vamos. Sim. É para ele poder ficar só. Ele não se comportou em nenhum momento como vítima. Ele não falou assim, ó. Ele falou assim, gente, não são vocês que vão me matar. Eu que estou entregando a minha vida. E Isaías fala, né? Nós tínhamos um aflito. Sim. Deus. Exatamente. Quando Pedro tentou defender ele ainda pegou, né? Ele não era hiperracional. Então, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou. Eu acho que ele chorou por causa da amizade de Maria. Ele chorou pelo sentimento de ver as pessoas tristes, de ver os amigos tristes. Ele chorou pela experiência da morte. Pela dor. Pela dor. Ele mostrou que ele está levando a cruz. E aí eu não sei o nome do moço que teve que ajudar ele a levar a cruz. E aí ele olha pro moço e ele fica com dó. E ele aceita carregar, porque ele também poderia falar assim: essa é a minha cena, tá? Eu estou carregando a cruz. Não, ele fica com dó. Dá licença. E assim, ele ajuda. Ele é carregado. Oi? Eu esqueci. Olha como ele carrega. Da graça, João Batista, é que olha, você vê na fisionomia dele triste por saber o que aconteceu com o João Batista, mas também saber o alívio de João Batista. É tão incrível, né? Porque Deus veio e encarnou, né, como ser humano para mostrar pra gente como é que tem que ser o ser humano. Sim, e eu ia falar isso, Elise, é que você tá me dando um spoiler. No final eu vou terminar com isso, aguenta. Ó, ele não era hipervigilante. Ou seja, óbvio que ele sabia que Satanás, tal, ele prestava atenção, mas ele estava ali convivendo com Judas. Ele estava ali. Até quando ele for que o discípulo tentaram expulsar, que chama Jesus, aí eles perguntam para Jesus, por que esse demônio sai? A gente fala assim, esse aí só sai com jejum e oração, né? Então ele não estava do lado sufocando, né? Tipo, pode deixar que eu faço. Ele não era esquisivo. Não, é esquisivo, né? Mais pra frente, no sentido de que quando o fariseu chegou para conversar com ele, deixa eu te perguntar, você faz, por exemplo, você está fazendo milagre no sábado? Você está falando que você perdoa pecados? Olha, não só perdoa pecados, como fala, levanta e anda. Ele não era
sabia o tempo de estar num lugar e de sair de um lugar. Tanto é que ele aguardou 30 anos para iniciar o ministério. Ele disse assim: mulher, não é chegada a minha hora. E a gente preocupada, Mesmo sabendo que era, cara. Exatamente. Ele não era controlador, então ele reparte a sua função. Ele fala assim, ele pega os 5 pães e 2 peixinhos de um menino para fazer um milagre a partir. Ele não era culpabilizador, tanto é que ele assume a culpa da humanidade. E ele não era agressivo, ele deixava vir as crianças, ele falava com a mulher. Irmãos, eu concluo dizendo que Jesus, embora Deus, 100% homem. Deus, ele quer restaurar a nossa personalidade. Você não precisa mais se mover por este rótulo, por essa personalidade deturpada. Você pode aprender a viver de uma outra maneira. Nós vamos orar nessa hora. Eu quero que você apresente para Deus onde você se identificou. Peça para o Senhor graça. O Espírito Santo, ele vem para nos ajudar. E viva. Agora conhecereis a verdade vos libertará. Para toda semana, todo dia e pensa: por que eu tomei tais atitudes? Será que eu estou tomando essas atitudes por conta da minha personalidade? Fica de pé. Se conseguir. Vocês conseguirem. Nós temos 5 minutos para vocês orarem. Eu quero que vocês orem mesmo, cada um aí no seu, com Jesus.